certeza que o diabo tem um ódio mortal da sua vida. A vontade dele é matar, roubar e destruir. Ele vai usar todos os meios possíveis para aplacar, impedir você de avançar e experimentar mais do Senhor. Ele vai usar todos os meios, todas as ferramentas. Ele vai usar o teu contexto de vida, a tua convivência. Ele vai usar todos os meios possíveis para fazer com que aquilo que você tenha recebido da parte do Senhor venha se esvair, venha perder. Mas eu quero desafiar o teu coração. Quanto mais o diabo atacar a sua vida, pode ter certeza que você está se aproximando mais de Deus. Ele não quer que você se aproxime da luz. Ele não quer que você se aproxime de Deus. Ele não quer que você se embriague do Espírito. Ele não quer que você venha ser um foco de avivamento. Ele não quer que você venha fazer diferença na universidade, no trabalho, no meio dos seus familiares. Ele quer simplesmente abater a tua vida. Eu quero animar o teu coração. Eu quero incentivar você, desafiar você a justamente estar tomando a postura de linha de frente e dizer: diabo, você queira ou não, eu sou uma locomotiva, ou você sai da frente, ou então eu irei atropelá-lo em nome de Jesus. Amém. Diga assim comigo: eu sou uma locomotiva. Bem fortezinho: eu sou uma locomotiva. O diabo queira ou não, ou ele sai da frente, ou eu vou atropelá-lo em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, hoje no período da manhã nós tivemos um tempo muito precioso, um tempo assim abençoado da parte do Senhor. Nós estivemos refletindo na vida de Timóteo, e eu gostaria de pensar algo da vida de Timóteo, dar continuidade à ministração. Mas de manhã nós começamos a falar sobre influenciando de dentro para fora. Todos estão lembrados disso? Influenciando de dentro para fora. Não tem como eu influenciar uma pessoa se primeiro eu não influenciar a minha vida. Ou seja, eu tenho uma autorresponsabilidade da minha vida emocional, da minha vida espiritual. A partir do momento que eu compreendo que na minha vida os bodes expiatórios, eles não podem, em hipótese alguma, existir em minha vida. A partir do momento que eu compreendo que a culpa não é do sistema, não é das pessoas, não são das pessoas, mas sim eu preciso tomar uma iniciativa no presente para afetar o meu futuro, eu passo a experimentar o favor do Senhor. Amém? Então hoje no período da manhã nós estivemos falando sobre influenciando de dentro para fora, influenciando áreas de limitações, áreas frágeis, áreas que estão abertas, não existe um depósito, e Deus quer justamente que eu me responsabilize por essas áreas. Deus não quer que eu olhe para essas áreas e que eu venha estar choramingando, dizendo: eu não tive oportunidade, não aconteceu nada, eu nasci assim, assado. Deus não quer que eu venha estar de autocomiseração. Coitadinho de mim, para raio, ó dia, ó mês, ó ano, ó azar. Deus não quer isto. Deus quer que eu olhe para as minhas limitações. Deus quer que eu olhe para a minha estrutura e que eu me responsabilize em tomar uma iniciativa de escrever uma história de sucesso. Amém? E para mim me tornar um referencial, uma influência, o primeiro passo é eu influenciar a minha vida. Como o salmista, ele influenciou, simplesmente chamando a atenção da sua alma, dizendo: por que te abates, ó minha alma? Por que perturbas dentro de mim? Espera em Deus, ainda glorificarei o seu nome. É isso que Deus quer, que eles levantaram uma geração de autorresponsabilidade, uma geração que venha estar influenciando o seu interior de tal forma que você venha estar se tornando um referencial, um exemplo, um padrão, aquilo que Paulo falou a Timóteo: aqueles que te seguem. Amém? Amém. Amém. Aleluia. E é interessante, queridos, observando a vida de Timóteo, algo que me chama a atenção na vida de Timóteo. Eu contei um pouco da história de Timóteo. Eu gostaria de refletir um pouquinho nessa história. Timóteo, ele era um jovem tímido,
ele tinha razões emocionais para ser um jovem tímido, e olhando a sua estrutura ministerial, olhando a seu histórico de vida, era um jovem inseguro, era um jovem de difícil relacionamento, difícil de exercer autoridade. Ele tinha uma dificuldade em exercer autoridade, ele tinha uma dificuldade em influenciar, ele tinha uma dificuldade em exercer o ministério. Você percebe nos conselhos de Paulo, Paulo tentando estimular Timóteo a justamente influenciar os mais velhos, influenciar os jovens, influenciar as viúvas. Você começa a ver Paulo que ele começa a lidar com questões emocionais de Timóteo, porque havia um depósito espiritual na vida de Timóteo. Timóteo tinha recebido um depósito espiritual da sua avó, tinha recebido um depósito espiritual da sua mãe, mas só que havia um depósito emocional que estava como uma lacuna enorme, estava como um sumidor, um buraco negro. E quando ele se depara diante do ministério, havia um unção tremenda, gigante na vida dele, mas havia algo que impedia Timóteo de avançar, e esse algo era justamente a questão emocional de Timóteo. E Paulo, analisando Timóteo, ele começa a trabalhar na questão emocional de Timóteo. E é interessante, quando você começa a dissecar a estrutura emocional de Timóteo, você vai perceber que em Timóteo havia a figura paterna. Havia falta de paternidade. A falta de paternidade traz limitação. A falta de paternidade traz timidez. A falta de paternidade traz letargia, estagnação. A falta de paternidade traz insegurança. A falta de paternidade traz dúvida. A falta de paternidade traz indecisão. A falta de paternidade traz simplesmente uma limitação em minhas habilidades. A falta de paternidade me leva a um ciclo repetitivo, ou seja, uma vida cíclica, ou seja, a minha vida sempre se repete, eu não consigo sair da mesma coisa, parece que eu sou um para-raio, parece que as coisas não mudam, não há um crescimento, não há uma desenvoltura, parece que eu não nasci para vencer. A falta de paternidade traz um sentimento, traz uma leitura que eu nasci e eu preciso me conformar com aquela estrutura, e muitas vezes toda essa carga emocional está estruturada em um sentimento de rejeição, inferioridade, baixa estima, incapacidade, e muitas vezes uma verbalização: coitadinho de mim, pobrezinho de mim, é assim que vai ser minha vida, é assim que eu vou morrer, é assim que eu vou envelhecer, e nada vai acontecer. E queridos, mais do que nunca, olhando hoje na sociedade mundial, não falo nem na sociedade brasileira, o que tem estado mais evidente nessa juventude, nessa geração, é a ausência de pai. É a ausência de pai. Como nunca, a ausência de pai tomou uma proporção gigantesca quando o sistema globalização entrou no mundo. Muitos de vocês já nasceram no sistema globalizado, mas nós viemos de uma geração onde não existia a globalização. E eu lembro quando entrou a globalização. E quando entrou a globalização, entrou justamente esse mercado competitivo, esse mercado traiçoeiro, esse mercado de luta, de conquista, aquilo que eu falei, capital intelectual, ouro moderno. Eu preciso estar atualizado, eu preciso estar inteirado. Isso foi uma busca frenética dos homens, isso foi sendo buscado pelos homens, a tal ponto que a família, os filhos foram deixados de lado. A tal ponto que os filhos foram simplesmente negligenciados. Os pais geraram filhos, mas os filhos passaram a simplesmente estarem excluídos. E o mundo globalizado trouxe a mídia em si, trouxe a mídia, os tablets, os iPads, iPhone, o Xbox, o Nintendo, e aí vai os jogos. E aí o que aconteceu? Não era mais balão mágico na minha época, não era mais Xuxa, não era mais nada. Agora as crianças estão viradas assim, umas crianças high-tech, ligadas. Você percebe uma criança, elas mexem. Então eu preciso estar muito assim, controlando, trabalhando com os meus filhos, para eles não se guiarem na tecnologia.
Portanto, nós vemos que o mundo globalizado em si, ele trouxe justamente uma morte súbita na paternidade. E hoje o resultado da paternidade, querido, da falta de paternidade, é os filhos se envolvendo na prostituição, os filhos se envolvendo nas drogas, os filhos se envolvendo no homossexualismo e tantos outros segmentos, tribos nascendo. Hoje nós vemos inúmeras tribos no mundo. Antigamente, queridos, era só os hippies, os skinheads. Hoje, queridos, e na realidade os skinheads, os hippies, naquela época, eram ausentes de paternidade. Mas pelo fato, queridos, disso que eu tenho falado, se nasceram novas tribos hoje. Existem N tribos. Esses tempos atrás, eu estava lendo a revista Seleções, e na revista Seleções trazia depoimento de várias tribos. Dentre elas é a tribo da automutilação, né? As pessoas se automutilam para sentir dor, jovens adolescentes que fazem parte dessa automutilação, autoasfixia, jovens que simplesmente eles colocam uma corda no pescoço até que haja uma interrupção no oxigênio do cérebro. Ela fica entre um estado de desmaio ou não e leva a uma alucinação. Então havia uma tribo, há tribos dessa dentro do Facebook, dentro da internet, algo que vocês desconhecem, e há outras tribos em si. E na realidade tudo isso é proveniente da falta de paternidade. E essa história de ausência de paternidade não é nova. Essa história de paternidade que vem desde os primórdios. Os homens que já, o próprio profeta Eliseu foi um pai ausente. Vocês sabiam disso? Um homem usado tremendamente por Deus, mas foi um pai ausente, o profeta Eliseu. A Bíblia diz que enquanto Eliseu profetizava, os seus filhos, queridos, estavam se prostituindo, estavam trazendo estardalhaço, a tal ponto que o povo falou assim: olha, os anciões chegam a Samuel e falam assim: olha, Samuel, eu falei Eliseu? Eli? Não, estou falando Samuel. Não, você falou Eliseu, mas é Eli. Tá, tem Eli, tem Samuel, os filhos de Samuel. Exatamente, se repetiu a mesma história nos filhos de Samuel, a tal ponto dos filhos dos anciões chegarem a Samuel e falarem assim: olha, Samuel, os seus filhos estão trazendo um transtorno, nós queremos um rei. E aí Samuel fala: então, já que o povo pede um rei, assim como todas as nações têm um rei, então já que vocês pedem um rei, então vamos estabelecer um Saul. Então você começa a perceber que o próprio Samuel, ele herdou, queridos, uma ausência de paternidade também, e ele não tinha como oferecer uma paternidade. E você vê isso refletido na sua estrutura familiar. E na realidade, o que influenciou a Samuel foi justamente o caso de Eli. Eli foi um pai ausente, o pai indiferente, a tal ponto de Deus usar o próprio Samuel na sua idade, na sua juventude, para alertar a Eli que o juízo do Senhor viria sobre aquela terra. E aí você conhece a história que Hofni e Finéias foram mortos, a arca da aliança foi tirada, e depois Eli, sabendo aquela história, ele caiu, quebrou o pescoço e morreu. Mas toda essa catástrofe que aconteceu, toda essa tragédia que aconteceu, foi proveniente, querido, justamente por falta de paternidade. Então os homens, eles têm os lados heróicos da Bíblia Sagrada, mas também tem os lados negativos. E a Bíblia nos deixa esses lados negativos dos homens, justamente para nós aprendermos, para que nós não incorramos nos mesmos erros. O próprio Davi foi um pai ausente. Então nós vemos vários pais, homens usados tremendamente por Deus, homens com unção do Senhor nas suas vidas, mas tendo uma dificuldade em exercer paternidade. Sabe por quê? Porque eles não receberam a paternidade, porque eles não tinham a figura de pai. E aqui nós vemos um quadro de Timóteo, um jovem tímido, que estava no ministério, estava responsável por uma igreja. Eu costumo dizer assim, até mesmo já falei em Caxias, que a igreja de Éfeso é muito parecida com o Rio Grande, né? Porque era uma igreja cheia de pessoas ex-bruxos, misticismo, pessoas ligadas aos druidas e tal, e tudo aquilo, e se converteram ao Senhor Jesus. E aí
aí Paulo falou assim: olha, eu vou colocar uma batata quente na sua mão. E coloca aquela batata quente na mão de Timóteo, coloca aquele abacaxi e fala: meu filho, você vai descascar o abacaxi, você vai segurar essa batata quente e você vai ter que ministrar. E aí ele começa a se deparar com algumas limitações pessoais. Ele começa a se deparar com alguma desestrutura emocional que estava sendo impeditivo no seu ministério, que estava impedindo dele realizar a plenitude daquilo que Deus tinha para a vida dele. Eu creio, queridos, que Timóteo, ele entrava em crise por isso. Eu creio que Timóteo entrava em uma crise existencial. Por que será que eu não consigo fazer isso? Por que será que eu não consigo exercer o ministério, exercer liderança? Por que será que eu não consigo me relacionar com as pessoas, com os jovens, com os mais velhos? Por que eu me sinto tão incapaz? Por que eu me sinto tão limitado? Por que eu penso dessa forma? E Paulo, percebendo isso, ele começa a trabalhar com Timóteo na sua estrutura emocional. E é interessante, eu gostaria que você abrisse comigo em primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 14. Aqui ele traz uma demonstração a essa igreja de Corinto, essa igreja que tinha saído de tantos envolvimentos de pecado, tinha se convertido ao Senhor Jesus. E aqui a demonstração de Paulo é uma demonstração paterna, recheada de paternidade. E ele escreve dizendo, verso 14: não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é o meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus. Paulo simplesmente ele toma a figura de pai. Ele percebe que existe uma ausência de paternidade na igreja. E essa ausência de paternidade estava causando uma confusão na igreja. Ele diz: eu exorto vocês como filhos, porque eu tenho gerado vocês em Cristo Jesus. E eu quero que vocês se tornem os meus imitadores. Eu quero que vocês olhem para mim como um pai. Eu quero que vocês me tenham como referencial, como uma figura paterna na vida de vocês. Eu estou enviando Timóteo para isso. Na realidade, Paulo está enfrentando, queridos, a questão do espírito de orfandade. Quando existe uma ausência de paternidade na vida de um jovem, de um adolescente, de um adulto em si, existe uma influência do espírito de orfandade, ou seja, aquele sentimento de órfão. Eu não tenho pai. Esses tempos atrás eu estive ministrando sobre paternidade na igreja, e algo que Deus trouxe no meu coração: 3 figuras que podem marcar a vida de um homem: pai espiritual, pai emocional e pai material. Muitos de nós tivemos o pai material. Sabe qual é o pai material? Eu tenho dado tudo ao meu filho. Eu dou um carro, dou uma casa, dou dinheiro, dou roupa, lavada, cama, eu dou isso, eu dou sapato, eu dou perfume, dei uma universidade, dei isso. E o que ele está reclamando? É o pai material. O pai espiritual é aquele pai que ensina que você deve andar nos caminhos do Senhor. É o pai que ensina o filho que deve adorar o Senhor, que deve congregar. E o pai emocional é aquele pai que abraça, é aquele pai que beija, é aquele pai que faz os filhos sentar no colo, é aquele pai que faz carinho, é aquele pai que reafirma a identidade do filho, dizendo: filho, você é lindo, filho, o pai te ama, filho, você é valoroso, filho, você é importante, filho, você é a pessoa que o papai mais ama, filho, o papai vê você crescendo. O pai emocional, ele não tem outra palavra a não ser elogios, incentivos e desafios aos filhos.
E hoje a grande lacuna nessas três figuras de paternidade, queridos, é o pai emocional. Na igreja está cheio de pai espiritual. Meu filho tem que ir na igreja, meu filho tem que estar no grupo de jovem, tem que estar no adolescente, tem que estar. No mundo e até mesmo na igreja, há muitos pais dizendo: olha, eu dou dinheiro, eu dou carro, não sei o que, eu dou isso, eu paguei tudo, ele é ingrato, não sei o que. E a maior lacuna hoje que existe na sociedade e na igreja é a paternidade emocional. É a relação de pai e filho. E essa paternidade emocional, queridos, é uma paternidade presente. Não é presente fisicamente. Vocês vão saber onde, vocês vão perceber onde eu vou chegar. Não é ser presente fisicamente, é muito mais do que ser presente fisicamente. É ser participante do contexto do filho. É ser participante da história, do momento do filho. Do momento quando o teu filho tem 7 anos, quando o teu filho tem 18 anos, quando o teu filho tem 17 anos, quando o teu filho tem 5 anos. E muitos de nós, queridos, tivemos o pai material. Muitos de nós tivemos o pai espiritual. E muitos de nós não tivemos o pai emocional. Tivemos uma ausência. A figura, quando eu olho para uma paternidade, a figura que muitos de nós, quando se fala de paternidade, a que mais vem é do pai espiritual. O pai que ensinou que eu preciso ir na igreja, e o pai material, que me dá todas as coisas. E essas três figuras, queridos, elas precisam estarem alinhadas. E quando essas figuras não estão alinhadas, há um desajuste emocional, há um comportamento limitador, me impede de avançar, me impede de ser a pessoa pela qual o Senhor determinou que eu viesse a ser, me traz limitações, me impede de avançar. E o que Deus nesses dias quer, querido, na nossa sociedade hoje, a sociedade que está com ausência de paternidade emocional, é justamente isso. Amém. Por isso que a palavra do Senhor diz que nos últimos dias Ele converteria o coração dos pais aos filhos e os filhos aos pais. Amém? Amém. Sabe por que é isso, queridos? Deus de antemão Ele já via a projeção dessa ausência de paternidade. Deus já via o que? A globalização, a degeneração humana. Ele já via todo o gráfico degradado da ausência de pai. E falou assim: eu sei aonde vai chegar, eu sei o caos que a humanidade vai enfrentar. Há muitos jovens que no século 21 vão estar dizendo: aonde está meu pai? E é justamente no século 21 que eu, Senhor, virei na terra e eu converterei o coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos. Amém? Deus quer converter o teu coração ao teu pai. E Deus quer converter o coração do teu pai a você. E essa conversão, essa restauração baseia justamente, queridos, numa compreensão, queridos, que muitas vezes os nossos pais, eles não foram pais emocionais em nossas vidas, porque eles não tiveram pais emocionais. Uma pessoa ela não pode dar o que não tem. O meu pai não pôde dar algo que não tinha. A história do meu pai era filho de um plantador de cacau, e chegou um dado momento, ele perdeu o pai e a mãe, e ele e seus irmãos foram levados para um orfanato, já pequeno. Meu pai nunca recebeu afeto, carinho, amor. Meu pai nunca recebeu palavra de incentivo, desafio. E o pai foi levado para aquele orfanato, cresceu naquele orfanato, passou a ter uma habilidade, ter um curso, se tornou um surfmassagista, casou-se, teve 7 filhos, e no meio de 7 filhos lá estava o André.
O André que buscava um pai emocional. E pelas minhas tentativas de um pai emocional, todas elas foram frustradas. Todas elas. O meu pai, ele não era um pai que me elogiava. O meu pai não era um pai que me incentivava. O meu pai não era um pai que me abraçava. O meu pai não era um pai que me beijava. O meu pai não era um pai que ficava ao meu lado. O meu pai não era um pai que me dizia assim: olha filho, vamos brincar, vamos fazer isso, o pai vai torcer por você. Então houve uma ausência emocional. Pelo contrário também, o meu pai era um pai que me incentivava a ir para a igreja, me desafiava. Ele era um pai espiritual. Ele dizia: você tem que ir para a igreja, conhecer a palavra de Deus, é o caminho, a verdade e a vida, você não pode abandonar. O meu pai, ele me dava os estudos. O meu pai dava o que eu precisava, dentro das suas condições. Então eu não tinha ausência de um pai material. Eu não tinha ausência de um pai espiritual. Todas as noites meu pai dizia: ore antes de dormir, antes de comer a refeição, ore para agradecer ao Senhor. Antes de sair de casa, ore para sair. Antes de viajar, ore para sair. Então havia várias recomendações espirituais. Ou seja, meu pai era extremamente presente como pai financeiro e como pai espiritual. Mas como pai emocional, meu pai era ausente. Não havia esse afeto, não havia esse carinho, não havia esse amor, não havia uma palavra de elogio. Meu pai nunca dirigiu e falou: meu filho, você é bonito. Meu filho, eu acho você muito bonito. Meu pai dizia assim: olha, você parece. Meu pai sempre usava algumas palavras estranhas. Meu pai dizia: cabeçudo, orelhudo, padre, e aí ia. Eu ficava indignado. Eu me lembro, queridos, que eu queria, eu falei assim: mas eu quero um pai emocional. Eu comecei a imitar o meu pai em tudo. Imitar ele a andar, porque eu queria que ele me visse. Eu queria que ele olhasse para mim. Mas por mais que eu imitasse, mais ele não olhava. Meu pai foi um lutador de luta livre. Ele fez esse MMA, UFC na época, que não era chamado MMA, era UFC. Mas lutava isso, fazia halterofilismo. Daí eu falei: sabe uma coisa? Eu vou chamar a minha atenção do meu pai. Eu quero que ele me veja. Eu comecei a entrar no halterofilismo. Eu comecei a tomar anabolizantes. Comecei a tomar todos os tipos de aminoácidos, Gunners Fuel, Aminofuel, CC, AA. Comecei a tomar um monte de fígado dessecado, proteínato de cálcio, subproteínato de cálcio, natubólico, megabólico, bomba, né, Wistron e tudo, Durabolin, tudo que você pode imaginar de droga para ficar forte. Em questão de um ano, eu estava muito forte, porque a droga faz ficar forte. Pegava peso, escopo mais. Eu me lembro que um dia eu falei: eu quero mostrar, quero que meu pai comece a me elogiar. Eu deitei no chão e falei assim: pai, suba nas minhas mãos. Meu pai subiu. Peguei e levantei meu pai. Ele veio: meu filho, só isso. Só lembro disso. Eu queria ser visto, comecei a participar de campeonatos. E eu buscando aceitação. Agora eu já não buscava mais aceitação do meu pai, mas sim na sociedade. Eu queria que as pessoas me vissem, que as pessoas me elogiassem, porque havia uma ausência emocional. Eu buscava ser reconhecido, eu buscava ser aceito, eu buscava ser amado, eu buscava a figura de um homem, de um pai na minha vida. E tudo isso iniciou-se, querido, justamente com meu pai não ser um pai emocional. E o meu pai, ele não teve essa figura. E o histórico emocional estava se repetindo na minha vida. E toda vez que eu chegava em casa, dos campeonatos de halterofilismo, eu tinha meus referenciais: Arnold Schwarzenegger, Lihane, Adolfo Luperrino. E eu falei: é esses caras que eu vou ser. Aí meu pai vai ver que eu sou um cara forte.
Aí meu pai vai me elogiar. Mas quanto mais forte eu ficava, mais musculoso eu ficava, mais meu pai me olhava. Eu falei, mas aí, o que está acontecendo? Aí eu comecei a entrar na carreira de modelo, desfilar e tal. Eu falei assim, eu quero buscar isso. Comecei a desfilar, quero que as pessoas me vejam, quero que as pessoas me elogiem, quero que as pessoas... Comecei a buscar isso. E foi justamente nessa época que Deus me chamou para o ministério, que Deus abortou todo o meu projeto de busca de aceitação na minha vida. Mas toda essa busca foi, queridos, proveniente de uma ausência de paternidade, de um pai emocional. De um pai emocional. Eu tinha um pai espiritual, eu tinha um pai financeiro, mas um pai emocional não tinha. Quando o jovem não tem um pai emocional, ele busca a aceitação, ele busca ser aceito. Quando o jovem não tem um pai emocional, toda essa busca de aceitação é proveniente de um estado de rejeição, inferioridade e baixa estima. Há um sentimento de eu não sou ninguém. Há um sentimento de inadequação. Ele não consegue se sentir adequado, ele não consegue se encaixar. E há aquelas pessoas que, quando tem esse sentimento de inadequação, elas simplesmente, ou elas se isolam, ou elas simplesmente querem ser vistas, ou elas são risonhas demais, ou falam alto demais, ou simplesmente ela quer que todas as pessoas ouçam ela. Elas querem ser o centro, mas tudo isso, queridos, elas não fazem por maldade. Na realidade, é uma ausência de um pai emocional. E isso se reflete em todas as áreas de nossas vidas. E eu me lembro quando eu fui chamado para o ministério, eu comecei a pregar, queridos. Essa área não era resolvida na minha vida. Deus curava, Deus libertava, Deus batizava com o Espírito Santo, mas havia uma busca de aceitação. Eu comecei a ler a palavra. Meu pai conhece muito a Bíblia. Eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a orar. Eu comecei a orar, 6 horas por dia eu orava. 6 horas por dia eu estava orando, lendo a Bíblia, e orava, eu lia a Bíblia, e jejuava, chegava meu pai, e estou orando, buscando. Eu comecei a competir com meu pai. Aí eu comecei a ver milagres acontecendo. Eu vi pessoas de cadeira de roda andando, eu vi pessoas cegas vendo, eu vi pessoas surdas ouvindo, eu vi cancerosas sendo curadas, AIDS sendo curados, braços crescendo, perna crescendo, pessoas sendo cheias do Espírito Santo. Eu chegava em casa, falava assim, pai, aconteceu. Meu pai olhava para mim, amém. Eu esperava meu pai dizer, você é um cara, você é um homem de Deus, nossa, filho, continue assim. Mas o que eu recebi era, amém, filho. Eu estava naquela busca. Eu comecei a buscar ser aceito no meio dos pregadores. Eu quero que as pessoas me vejam como o melhor pregador, como o melhor profeta, que as pessoas me vejam como um homem de Deus poderoso, cheio do Espírito. Eu quero que as pessoas venham me elogiar depois da pregação. Eu quero que as pessoas joguem confete. E quando não acontecia isso, queridos, eu entrava numa crise. Eu dizia assim, mas ninguém elogiou a pregação, ninguém falou nada da pregação, de certo não foi muito boa. Eu acho que não foi legal. Aí eu falei assim, eu preciso ler mais a Bíblia, preciso conhecer mais de história, geografia, eu preciso rechear a pregação para que as pessoas venham ver que eu conheço a Bíblia. Eu comecei a perceber que essa falta de paternidade estava entrando no meu ministério. Eu comecei a perceber que eu estava buscando a figura de pai, e Timóteo está nesse contexto. Timóteo está pastoreando uma igreja, está com uma ausência paterna, e Paulo veio e diz, Timóteo meu filho, não se intimide, Timóteo, não tenha insegurança, Timóteo, você é um jovem cheio do Espírito Santo, você recebeu tanta unção, Timóteo. Timóteo, eu quero que você cuide de ti no teu ensino. Timóteo, permita que as suas emoções, que a sua estrutura emocional
Seja curada, Timóteo. Timóteo, eu te gerei, você é meu filho. Você lê a história de Timóteo, não teve a figura materna. Ele não tem uma figura paterna. Por nenhum momento da história de Timóteo fala, e o pai de Timóteo ensinando a palavra. Você não vê em nenhum momento o pai de Timóteo. Só vê a avó e a mãe, que eram mulheres de Deus. E agora Timóteo é unção. Timóteo tinha uma unção sobre sua vida. O fato de eu ter uma unção, o fato de eu fluir, queridos, não vai justificar minha ausência de paternidade. A partir do momento que a minha ausência de paternidade ela é curada, queridos, a minha vida espiritual ela passa a ser simplesmente equilibrada diante do Senhor. E Deus esses dias quer levantar uma geração curada na ausência da figura do pai emocionado. Talvez o seu pai já partiu, seu pai já morreu. Eu disse, pastor, você está falando tudo isso, eu me identifico com essa mensagem. Mas meu pai nunca me beijou, meu pai nunca me abraçou. Meu pai sempre me criticou. Meu pai sempre disse que eu era um Zé Mané. Meu pai sempre disse que eu era um cabeçudo. Meu pai nunca me elogiou como a princesa do pai, a filha bonita, querida, amada. O meu pai nunca sentou comigo para me ouvir, para brincar comigo. O meu pai olhava para mim, essa é brincadeira de mim, vai brincar com a mãe. Eu queria tanto que meu pai brincasse comigo. Agora meu pai morreu. Pastor, eu queria que meu pai brincasse de carrinho comigo, eu não brinquei, meu pai não brincava. Não tenho tempo para isso não, meu filho. Brinca aí, meu filho. Comprei os brinquedos aí, meu filho. E eu me lembro dessa história, eu me lembro desse episódio, pastor, que o meu pai não brincava. E quando eu chorava, ele olhava para mim e dizia, homem que é homem não chora. Segura e cura o choro. O que eu lembro do meu pai, ele dizia para mim engolir o choro. Hoje eu tenho dificuldade em chorar. Hoje eu tenho dificuldade em sentir, ter empatia quando eu vejo uma pessoa chorando. Parece que os meus olhos são secos. Eu não consigo alegrar com a vitória das pessoas. Eu me sinto uma palha seca. Eu me lembro que o meu pai, ele não sentava na mesa para comer. Quando nós sentávamos na mesa para comer, o pai ia lá para a sala assistir televisão, comer. Meu pai nunca teve comunhão. Eu não me lembro do meu pai orar comigo, estar comigo. Nos momentos onde eu caí, me estourei, arrebentei o joelho, eu precisava que meu pai me abraçasse e dissesse, filho, papai está aqui. Meu pai falou assim, você aprender a não cair. É o que eu ouvia. Pastor, e agora meu pai morreu. Ou talvez seu pai não tenha morrido, seu pai está vivo. Ou talvez você me ouviu e você diz, pastor, essa história eu me identifico, mas eu nunca tive pai na minha vida. A minha mãe disse que meu pai me abandonou. Desde então eu não sei o que é pai. E o que Deus quer nessa geração, queridos, é sarar essa ausência de maternidade. Ele quer tirar esse espírito de orfandade, esse sentimento de órfão. Aonde está o meu pai? Você consegue ver seu pai na questão espiritual, você consegue ver seu pai na questão material, mas quando você fala da questão emocional, você diz, meu pai está tão distante. Ah, mas meu pai estava todos os dias em casa. Mas mesmo estando em casa, parecia que ele não estava em casa. Deus, nessa noite, queridos, Ele quer levantar uma geração curada dessa ausência de pai. Porque é essa geração que vai influenciar essas gerações que estão aí, queridos. Essa geração que está destruída. Quantos jovens estão se suicidando? Porque os lares estão se acabando, as famílias estão sendo destruídas. As drogas, o crack, a maconha, a cocaína,
tem entrado como nunca nas famílias. Como nunca os jovens têm se envolvido na bebida, nas drogas, orgias, na prostituição. Como nunca o homossexualismo tem crescido de uma forma gigantesca na face da terra. Sabe o que é isso? Falta de pai. E são vocês, somos nós, que Deus quer levantar, somos remanescentes, a profetizar o vale de ossos secos. Amém. Para que eles sejam curados, seja levantado um exército grande e extremo. E a pergunta de Deus para você nessa noite é uma pergunta refletida: aonde está o teu pai? Aonde está o teu pai na tua história? Aonde você perdeu o teu pai? Em que idade você perdeu o teu pai? Qual era a idade que você perdeu o teu pai? Eu não estou falando de um pai físico que você perdeu por morte. Aquela figura emocional. Pastor, eu não me lembro, porque na realidade eu nunca tive essa figura na minha vida. Queridos, quando eu percebi isso na minha vida, eu falei: Deus, eu quero ser curado. Eu quero ser sarado dessa área da minha vida. Eu quero ser mudado. Porque a busca por aceitação me trazia um cansaço, uma frustração, uma decepção. Parecia que o mundo estava se conspirando contra mim. Parece que o mundo não gostava de mim. Eu tentava de todas as formas. Eu mudava de roupa, eu mudava meu jeito de falar, meu jeito de andar, de se comunicar. Eu tentava de todas as formas ser aceito, formas de cabelo, tudo, tentava tudo para ser aceito. E tudo isso eu era frustrado. Eu buscava uma aceitação. Eu buscava um pai que dizia assim, que viesse dizer para mim: filho, eu amo você como você é. Eu estou contigo. Por mais que as pessoas não achem você bonito, filho, o pai acha você bonito. Por mais que as pessoas achem que você não é o cara, o pai acha que você é o cara. Eu procurava isso. E nessa noite, querido, o Senhor está vindo neste lugar para curar o teu coração. Amém. Ele está nessa noite vindo a você, para você ter um encontro com essa figura paterna de Deus emocional. Amém. A Bíblia fala assim: pode uma mãe que amamenta o seu filho abandonar? Ainda que essa venha abandonar, eu todavia jamais esquecerei. Sabe o que é isso? Paternidade. Ele está dizendo assim: olha, um pai pode abandonar um filho, mas eu não abandono. Eu estou com você. E nessa noite Deus quer sarar corações em nosso meio. A grande colheita da igreja, queridos, o grande saque do inferno, o grande saque do inferno vai acontecer, queridos, com uma geração de jovens saradas, Amém. curadas de Deus. Amém. Uma geração curada, porque uma geração curada vai ter algo a oferecer a essa geração. Os jovens hoje na sociedade estão procurando pais, e Deus quer sarar a figura de pai em teu coração, e quer levantar você como pai espiritual, mãe espiritual, para que quando chegar as moças na igreja, você venha entender a dor dela. Quando chegar os rapazes na igreja, com todos os seus problemas, os drogados, os homossexuais, com todos os seus trejeitos, os travestis, que você não ficou dando risada, é travesti, é homossexual, olha o jeito dele, olha o jeito que ele fala. Você vai entender o porquê ele age assim. Isso vai mexer com você. Você vai entender: falta pai.
Eu vou ser um pai espiritual, ajudar ele a ter essa cura. Você como menina vai olhar e falar assim, essa menina que é lésbica, ela tem uma dificuldade com eu nessa área. Eu sei porque ela tem esse sentimento. Eu sei porque ela tem essa tendência. Na realidade ela busca a figura de pai. Deus quer levantar pais e mães espirituais nesses dias. Amém. Mas os pais e as mães espirituais, elas só serão levantados quando a figura de pai emocional se curar. Amém? Amém. E você, mas pastor, eu tenho meus 17 anos, 18 anos, eu tenho meus 15 anos, meus 20 anos, eu posso ser mãe espiritual? Sim. Eu posso ser pai espiritual? Sim. Você vai gerar filhos espirituais. Deus quer levantar uma geração que venha frutificar de fato. Uma geração que venha produzir frutos que permaneçam. E para que os frutos venham permanecer, é necessário eu me tornar um pai espiritual. E o pai espiritual, sabe qual que é? É aquele pai que cuida, é aquele pai que ama, é aquele pai que acompanha, é aquele pai que está ao lado, dizendo, eu te entendo, eu vou orar por você, eu estou com você. E os jovens, quando eles descobrirem esse amor, eles vão dizer assim, eu nunca recebi um amor como esse. A Bíblia diz que Deus é conhecido, sabe como? Deus é conhecido não pela religião, mas pelo amor. E o amor, ele só é manifesto, queridos, o amor de Deus em nossos corações, quando nós compreendemos que nós precisamos ser curados. Porque quando nós somos curados, o nosso coração, ele passa a emitir esse amor. As nossas ações, os nossos comportamentos, a nossa fala passa a transmitir esse amor. E o mundo é influenciado por este amor. E o mundo é atraído por este amor. O mundo é constrangido por este amor. O mundo fala, eu nunca vi amor como este. Eu nunca fui amado como estou sendo amado. Eu nunca fui compreendido como estou sendo compreendido. Eles não estão me acusando. Eles estão me amando como eu sou. O homossexual, o travesti, a lésbica, o drogado, o viciado, a prostituta, ela vai dizer assim, eles vão dizer, eles me amam como eu sou, e eles compreendem porque eu estou nessa condição. E quando eles começam a ter essa leitura e sentimento, queridos, o Espírito Santo vai começar a operar nesses jovens. E esses jovens vão encontrar a figura de paternidade em Deus. Amém. Esses jovens abandonarão essas práticas e amarão Deus sobre todas as coisas. Amém. Deus quer sarar a figura da paternidade. Aonde você perdeu o seu pai? Em que momento você perdeu o seu pai? Aonde está o seu pai? Eu posso sentir a dor de alguns jovens, queridos, bem no peito, quando se fala de pai emocional. Essa dor é uma dor aguda, incomoda você. Mas nessa noite Deus quer tirar essa raiz. Essa raiz é raiz de amargura, raiz de ódio, decepção, frustração. Isso dói e incomoda você. Esse tema paternidade incomoda você, porque você não teve pai, porque teu pai não foi um pai emocional, porque você nunca viu teu pai. Mas nessa noite Deus está vendo você, incomodando. Você queira ou não ouvir essa mensagem, mas está dizendo, sabe por que eu falo contigo, filho? Porque eu te amo e eu quero te curar. Eu quero arrancar essa raiz. Eu quero tirar você dessa vida cíclica, repetitiva. Eu quero tirar você desse caminhar no deserto que nunca acaba. Eu quero levar você a um novo nível, uma nova dimensão. Eu quero levar você a influenciar essa geração. Eu quero levantar você como pai espiritual e como mãe espiritual. Amém? Gostaria de convidar você, neste momento, se colocar em pé, fechar seus olhos. Insere no louvor e adoração, gostaria de chamar neste momento.